Fala aí, moçada, tudo bem com vocês? Vamos aí a um assunto de fundamental importância para a tua prova, que é exatamente o estudo dos colóides, tá? E no decorrer da aula vocês vão ver o porquê que esse assunto ele é tão importante, beleza? Então, vamos brincar um pouquinho da seguinte maneira. Quando se trata aí de misturas, eu tenho três tipos. Eu posso ter uma solução, eu posso ter um colóide e eu posso ter uma suspensão. Quando se fala em solução, são misturas homogêneas, ou seja, uma única fase. Colóide e suspensão, eu vou ter duas ou mais fases, então são misturas heterogêneas. Porém, toda mistura é formada por dois componentes, o tal do disperso e o tal do dispergente ou meio dispersante. O disperso é aquele cara que está em menor quantidade, é o cara que é adicionado. E o dispergente ou meio dispersante é o meio que vai receber o disperso, ou seja, é quem está em maior quantidade. Então vamos fazer aqui um resumo das principais características para que você reconheça um colóide. Então, como já foi dito, o colóide é uma mistura heterogênea. O tamanho da partícula dispersa varia entre 1 e 1000. Se for maior do que 1000 é suspensão, menor do que 1 é solução, tá? E Tiago, qual é a natureza da partícula dispersa? Quando eu tenho, por exemplo, uma solução, você tem átomos, moléculas ou íons. Colóides, eu tenho aglomerados de átomos, moléculas ou íons. E no caso de uma suspensão, eu tenho grandes aglomerados de átomos, moléculas ou íons, tá? Mas, Tiago, como é que você consegue separar essa mistura, no caso, o colóide? Vou lembrar com você assim, ó. Quando eu tenho solução, eu vou ter que utilizar de um processo físico, né? Ou seja, um dos componentes vai ter que mudar o estado físico. Quando se trata de colóide e suspensão, como são misturas heterogêneas, eu uso de processos mecânicos, que eu não preciso aquecer. Então vem comigo. Um colóide, como o tamanho dele não é tão grande, eu vou utilizar de métodos mais sofisticados, tipo uma ultrafiltração, onde os poros do filtro são bem reduzidos, tá? Ou uma ultracentrifugação, onde eu chego até 100.000 rotações por minuto, tá? Então, a partir dessas duas técnicas eu consigo aí separar um colóide, beleza? Porém, tudo isso de forma geral. Eu vou te mostrar situações que isso não vai rolar, beleza? E a principal característica está aqui, ó, natureza elétrica das partículas. O que é que ocorre? Se eu pego, por exemplo, uma suspensão, as partículas não têm carga, tá? Em nenhuma situação. Se eu pego, por exemplo, no caso de uma solução, então imagine eu colocando NaCl em água, que você joga em água, vai dissociar. E eu vou ter o Na+ e o Cl-. Perceba que eu tenho as duas cargas, tá? E se eu colocar, por exemplo, açúcar em água, eu não vou ter carga nenhuma. Então, uma solução, ou você tem as duas partículas, positiva e negativa, ou eu não tenho nada, tá? Quando se trata de colóide, repare só, se as partículas viverem em um meio ácido, pH menor do que 7, todo mundo vai ser positivo. Então, lembrar que o meio ácido é rico em H+, né? Então, as partículas adquirem carga positiva. Se o meio for neutro, não vai ter carga. Se o meio for básico, que é rico em OH-, elas adquirem carga negativa. Olha como é que é o colóide. Ou todas as partículas são positivas, ou todas são negativas, ou todas são neutras, tá? Não existe I com relação a colóide. O I se refere à solução. Então, o NaCl eu vou ter a partícula positiva e negativa, tá? Em um colóide é positivo ou negativo, beleza? Ou então neutro. Fechado aí? Mas, Thiago, quando se trata aí de colóides, alguns termos eu tenho que levar para a minha prova, tá? Primeiro termo, que se refere às propriedades dos colóides, um tal de efeito Tyndall. Quando você pegar efeito Tyndall, olhe para mim, é só para colóide, tá? Então é o seguinte, Tiago, o que é o tal do efeito Tyndall? O efeito Tyndall, ele é o espalhamento da luz provocado pela grande área superficial das partículas dispersas. Então vamos tentar ser um pouquinho mais claro. Por que você vê a nuvem? O que é a nuvem? A nuvem são gotículas de água dispersas no ar.
E quando os raios solares batem nas gotículas de água, devido à grande área superficial da gotícula, ela provoca o espalhamento da luz. E isso faz você ver a nuvem, tá? Isso faz você ver o coloide. Então entenda, quem provoca o espalhamento da luz não é o meio, e sim o disperso, tá? Devido à grande área superficial dele. Se você perceber aqui no experimento, você tem um laser sendo aplicado, tá? Na solução aqui, ó, não ocorre espalhamento da luz, mas quando eu pego o coloide, eu tenho espalhamento da luz, tá? Então, o espalhamento da luz faz você ver o coloide, tá? Então, efeito Tyndall, lacrou comigo, coloide, tá? Outra característica que é importantíssima quando se trata de coloides, um tal de movimento browniano. Tiago, o que é isso? O movimento browniano, ele é um movimento aleatório e desordenado das partículas dispersas. E por que isso ocorre? Lembrou comigo? Se o teu coloide vive em meio ácido, ele adquire carga positiva. Se ele vive em meio básico, ele vai ter carga negativa. E se todo mundo tem a mesma carga, você tem constantemente uma força eletrostática de repulsão. Ou seja, as partículas vivem se repelindo. E essa repulsão vai fazer, por exemplo, que um coloide não se transforme em uma suspensão, como eu vou falar mais na frente. Tá? Então, o movimento browniano ele é um movimento aleatório e desordenado provocado por força eletrostática repulsiva. Tá? Se o teu coloide for neutro, ele não vai ter esse movimento browniano. Então, perceba que um coloide ele não precisa ter todas as propriedades, basta ter apenas uma para ser coloide. Tá? Tiago, outra propriedade importantíssima, eletroforese. Tiago, o que é essa eletroforese? É exatamente o movimento das partículas carregadas eletricamente na direção de um dos polos de uma fonte externa. Então vamos lá. Eu peguei o meio, coloquei 2 eletrodos. Puf. Se o meu coloide ele for positivo, o que é que ocorre? Ele vai migrar na direção do polo negativo da fonte externa. E o polo negativo da fonte externa, não esqueça disso, tá? É o cátodo. Então, esse processo eu chamo de cataforese. Então, cataforese é as partículas migrarem na direção do cátodo, que é o polo negativo de uma fonte externa. Tá? Da mesma forma, se o meu coloide vive em meio básico, então as partículas vão ter cargas negativas e, ao ter carga negativa, elas vão migrar na direção do polo positivo da fonte externa, que é o ânodo. Aí o nome do processo eu chamo de anaforese. Beleza? Então, cuidado só com esse ponto. Quando se trata de uma fonte externa, o cátodo é o polo negativo e o ânodo ele é o polo positivo. Tá? É só lembrar do princípio da eletrólise, beleza? E Titi, eu aplico isso onde? Por exemplo, na chamada pintura eletrostática. Então vamos supor o seguinte, eu quero pintar, como tem aqui a figurinha, ó, eu quero pintar esse metal aqui, tá? Aí o que é que eu faço? Eu visualizo a tinta e eu vou medir o pH da tinta. Então, se o pH, vamos supor, for um pH ácido, então essas partículas vão ter carga positiva. Então, os pigmentos da tinta vão ter carga positiva. Aí eu pego o meu metal e conecto ele ao polo negativo da fonte externa. Então, o que é que passa a ocorrer? Perceba que as minhas partículas são positivas, né, do pigmento. Quando o pigmento aderir à superfície do metal, que está ligado ao polo negativo, o que é que passa a ocorrer? Esse polo negativo, ele vai, por meio do metal, jogar elétrons para o pigmento que é positivo, neutralizando ele. E esse pigmento fica impregnado no metal, tá? Ficando neutro. Aí o outro pigmento que vem não vai sobrepor ao pigmento que já tem, porque ele está neutro, ele vai aderir à placa, que é negativa. E aí tu vai pintando de forma homogênea, tá? Então, na pintura eletrostática, se o pigmento for positivo, a superfície que eu quero pintar, eu conecto ao polo negativo de uma fonte externa. Da mesma forma, se o pH for básico, a minha tinta vai ter um meio básico. Então, Tiago, o pigmento vai ter carga negativa, então o metal que eu quero pintar, eu conecto ao polo positivo de uma fonte externa. Tranquilo aí? E, Tiago, outro ponto que é importante quando se trata de coloides é o processo de diálise, que é um processo de purificação de coloides. Então,
o que é que ocorre? Vamos supor que aqui você tem um sangue, tá? Aqui dentro. Aqui você tem uma membrana, tá? Permeável. E aí, Tiago, essa membrana não vai deixar passar os componentes coloidais, como é o caso de proteínas, de células, tá? Ele vai bloquear isso aqui. Só que impurezas como o íon sódio, Cl-, ureia, tá? Por terem tamanhos menores, eles conseguem passar pela membrana, assim como a glicose, tá? Então, tudo isso vai passar pela membrana exatamente pelo princípio da difusão. Então, aqui você tem, por exemplo, um fluxo de dispergente, vamos supor água. Então, os componentes, o Na+, o Cl-, ureia, vão sair do meio de maior concentração para o meio de menor concentração e vão ser arrastados, tá? Ficando aqui o que eu quero, proteína, ficando as células sanguíneas, tá? Os elementos figurados. Então, tudo isso vai ficando aqui e as impurezas vão passando por difusão, sendo arrastado pelo fluxo do dispergente. É dessa forma que ocorre, por exemplo, a purificação de um sangue, no caso de um paciente fazendo hemodiálise, tá? Um paciente que tem insuficiência renal. Beleza aí? Tranquilo? E Titi, vamos brincar de classificar agora os coloides, tá? Então, vamos entrar aqui nos tipos de coloides. E o primeiro tipo é um tal de sol sólido. E aí, Tiago, qual é a característica de um sol sólido? O disperso é sólido, o dispergente também é sólido. É o caso, por exemplo, do rubi, das pedras preciosas, onde eu tenho o óxido de cromo 6, e perceba que esse cara é um composto iônico, né? Metal com ametal, então ele é sólido, e vai estar disperso no Al2O3, que também é sólido, porque ele é um composto iônico. Então tem um sólido disperso em outro sólido. Aí o aluno fez a seguinte pergunta: professor, e como é que eu separo o rubi por filtração, por ultrafiltração ou por ultracentrifugação? Eu falei assim: meu filho, para que tu quer separar um rubi? Tem coisas na vida que você não separa, tá? Então, ultrafiltração e ultracentrifugação são métodos gerais, tá? No caso de um colóide de sol sólido, ele não vai sofrer eletroforese, ele não tem movimento browniano, tá? Ele tem efeito Tyndall, mas ele não vai ter, por exemplo, não vai conseguir sofrer eletroforese, porque é todo mundo sólido, brother. Então não vai rolar, beleza? Assim como não dá para separar por ultrafiltração ou ultracentrifugação, beleza? Agora esse aqui é importantíssimo, ó. O sol e o gel. O sol, você tem um sólido disperso em um líquido. Como o dispergente é quem manda, então o sol tem um aspecto mais fluido, que é o caso, por exemplo, da gelatina. Se você lembrar comigo, como é que se faz gelatina? Você abre o sachêzinho e derrama sobre a água, né? Então, na gelatina eu tenho proteína que é sólida, dispersa em água, tá? Então, tu tem um aspectozinho bem fluido. Depois que vai para a geladeira e tal, é que esse sol se transforma em gel, beleza? E no caso do gel, é o inverso. Tu tem um líquido disperso em um sólido. Como quem manda é o dispergente, o sólido, o gel, já tem um aspecto mais rígido, tá? É o que ocorre, por exemplo, no queijo. O que é o queijo? Se tu apertar o queijo, vai sair uma água, né? Então ali você tem água, que é líquida, dispersa em proteínas e gorduras que são sólidas. Por exemplo, a geleia. A geleia eu tenho água dispersa em pectina, que é uma espécie de carboidrato. A margarina, você tem água dispersa em gordura, que é sólido, tá? Então são exemplos aí de géis, tranquilo? Mas por que eu trabalhei os dois simultaneamente? Porque um consegue se converter no outro. Então, tipo, um gel pode se transformar em sol e um sol em gel. E eu posso fazer isso por meio de algumas atitudes, tá? Primeira delas, quem manda no sol é o líquido. Quem manda no gel é o sólido. Então, para transformar gel em sol, eu posso adicionar líquido ou então remover sólido. Aí, Tiago, que eu faço isso, eu transformo gel em sol. Ou então, eu posso pegar aqui o sol e eu posso adicionar sólido a ele, ou então remover líquido, e eu transformo o sol em gel, beleza? Mas existe uma outra maneira que você faça isso. Por exemplo, se eu pegar no caso de uma gelatina prontinha lá, que eu coloquei para resfriar, e você bater no liquidificador, a aplicação de tal movimento vai fragmentar o gel, dando fluidez a ele, transformando o gel em sol. Quando você transforma gel em sol por aplicação de força, eu uso um termo chamado peptização. Pept vem de fragmento,
tá? Do grego, beleza? Agora, se eu deixo o sol em repouso, ele vai coagular, se transformando em quem? Em gel. E aí, Tiago, coágulo do grego vem de pect. Então, pectização é o processo de coagulação que transforma o sol em gel. E peptização, lembrar de peptídeo, de fragmento de proteína, né? Então, o gel, quando eu aplico uma força, eu transformo aí o gel em sol. Então, fragmentação, peptização. Dominado? Lembrando de um termo chamado tixotropia, que é também muito comum em prova. Então, toda transformação de gel em sol, sol em gel, por aplicação de uma força, eu chamo, ou ausência dela, eu chamo de tixotropia. Beleza? Então, se eu aplicar a força, gel vira sol. Se eu deixar em repouso, sol vira gel. E esse fenômeno de transformação de um no outro recebe o nome de tixotropia. Beleza? Então, fique atento a esses termos para a sua prova. Peptização, tixotropia. E, Tiago, quando eu vou estudar, por exemplo, citologia, eu preciso saber disso, né? Por exemplo, no citoplasma, você tem uma parte próxima à membrana, que é o chamado de citogel, que é algo mais rígido, né? Então, Tiago, essa maior rigidez próxima à membrana é importante para a integridade da célula, para proteger a célula. E isso se dá pela alta quantidade de proteínas que eu tenho próximo à membrana plasmática, tá? Então aqui, ó, eu vou ter o citogel. Já próximo ao núcleo, eu tenho um aspecto mais fluido, né? Que é o chamado de citosol, tá? Desculpa aqui, ó, tem 2 S, tá? No citosol aqui, ó, tem 2 S, beleza? Então, de forma seguinte, quando você trabalha aí o citosol, você tem um aspecto mais fluido. Isso é importante por qual motivo, Tiago? Porque aqui você tem o chamado retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O liso produz lipídio, o rugoso proteína, e ter uma maior fluidez é importante para você dispersar os nutrientes, tá? Que são produzidos pela célula, proteína e lipídio. Então, próximo ao núcleo é mais fluido. Isso é importante para dissipar proteína e lipídio oriundos do retículo endoplasmático. E próximo à membrana eu vou ter algo mais rígido, tá? E você tem aqui, ó, essa zona de transição entre o citosol e o citogel. Essa zona de transição, ela acaba sendo muito importante para que você tenha a dispersão dos componentes da célula, tá? E auxilia também no movimento celular. Por quê? Essa zona de transição fica sol se transformando em gel, gel em sol. Isso ajuda a dispersar os componentes da célula, tá? E ajuda também com relação ao movimento da célula. Então, próximo à membrana é gel, próximo ao núcleo é sol, e entre os dois eu vou ter essa zona de transição, onde um fica se convertendo no outro. Isso é importante para o movimento celular e é importante também na dispersão dos nutrientes, beleza? E, Tiago, uma outra aplicação importante são as tintas tixotrópicas. Então, tipo, você compra uma tinta, aí você abre a tampa, que você mete o pincel e começa a tentar mexer, é bem rígido, porque a tinta ela é um gel, tá? Aí quanto mais força tu aplica, mais fácil fica de mexer, porque a aplicação de força transforma gel em sol. Que tu ergue o pincel, a tinta rapidamente para de escoar, porque como tu cessou a força, o sol volta a ser gel. Aí eu vou espalhar isso na parede. Por estar aplicando uma força, o que é que ocorre? O gel se transforma em sol e eu consigo espalhar a tinta pela parede. Que você para de aplicar, o que é que ocorre? A ausência do movimento transforma sol em gel. Por isso que a tinta não vai escoar. E aí depois de um tempo, o solvente vaporiza e o pigmento fica na parede. Beleza? Titi, outros colóides que são importantes, tá? Você tem o chamado de aerosol líquido, onde eu tenho um líquido disperso em um gás. O exemplo é a nuvem, né? Onde eu tenho gotículas de água dispersas no ar. E o exemplo do extintor, tá? Tiago, essa fumacinha que você vê aqui, ó, você consegue visualizar essa fumaça graças ao efeito Tyndall, que é o espalhamento da luz. Então, o que é que está ocorrendo aqui? Quando você aplica o extintor de CO2, tá? Isso só é válido para o CO2. Essa fumacinha aqui, ó, só tem no CO2, tá? No de água pressurizada e no pó químico não tem não. Então, o que você aplica o extintor, o que é que ocorre?
esse gás ele vai sofrer uma expansão. A expansão desse gás, que é o aumento do volume dele, acarreta uma diminuição da temperatura do gás. Aí o que é que ocorre? Você tem o ar, tá, do meio, que está a uma temperatura maior, e o CO2 que é ejetado a uma temperatura menor. Essa diferença de temperatura permite o vapor de água presente no ar condensar. Que ele condensa, eu vou ter gotículas de água dispersas no ar. E essas gotículas de água provocam o efeito Tyndall. Então, essa fumacinha que você vê é graças à condensação do vapor de água presente no ar. Beleza? Tiago, eu vou ter o chamado de aerosol sólido. Então, desafio você é o seguinte, ó. Pegue uma blusa preta, como a minha, tá? E aí você aplica um antitranspirante. E tu vai ver um pozinho branco na tua blusa. O antitranspirante, o que é que você tem? Você tem um sal, que é o cloreto de alumínio, que é o AlCl3, que é sólido, disperso em hidrocarbonetos, que são gases. Que tu pegar um antitranspirante, tu vai ter assim, ó, butano, tu vai ter propano, que são os propelentes, tá? Que é o que vão sair do tubo arrastando o sal. Então, ali você tem um aerosol do tipo sólido, beleza? Um outro colóide importante é a chamada espuma sólida, onde eu tenho um gás disperso em um sólido, que é o caso, por exemplo, do isopor. O isopor é uma marca, é o nome de uma marca registrada, tá? E o isopor é o chamado de poliestireno expandido. Quando eu falo em poli, vem de polímero, que é sólido, beleza? Então, no chamado poliestireno expandido, você tem hidrocarboneto, que é um gás, disperso no poliestireno, que é sólido, tá? Então, por exemplo, se você pegar um isopor e quebrar ele, tu vai ver uns buraquinhos, né? Uns espacinhos vazios. Mas, na verdade, não é um espaço vazio, é um espaço cheio de gás. E esse gás, ele vai permitir o isopor atuar como isolante térmico, porque todo gás é um péssimo condutor de calor. Além disso, o gás ele permite um aumento do volume, né? O que faz com que o isopor tenha uma baixa densidade. Então, o grande volume do isopor se dá pelo gás que você utilizou para expandir esse poliestireno, beleza? E se você perceber aqui na imagem, eu tenho um experimento que é bem interessante, que é um isopor sendo jogado em um recipiente com acetona, tá? E quando você joga o isopor na acetona, perceba aqui, ó, a formação de bolhas, tá? Essas bolhas são o gás que está aprisionado aqui no poliestireno. Então, o que tu vai jogando o isopor na acetona, tu vai liberando todo o gás que estava presente no isopor. E tu vai ficar com uma massa bem reduzidazinha, que é só o poliestireno. Beleza? E, Tiago, você tem a espuma líquida. Então, que você vai tomar banho, né? Você tem aquela espuma. O que é aquela espuma? Você tem um gás, né? Que é o ar, disperso onde? Disperso no líquido. Mas olha o que é interessante. O ar, a composição do ar é O2 e N2, que são apolares, né? Já que são átomos iguais. E a água é polar. Essa interação do ar com a água, tá? Ela se dá por meio do agente tensoativo, que é o componente do shampoo, que eu vou explicar já já aqui, ó, quando eu falar de emulsão, tá? Então você tem o ar que está interagindo com o componente do shampoo, que por sua vez interage com a água, tá? Formando a chamada de micela. Então, a espuma líquida, você tem um gás, ó, tá? O O2 e o N2 dispersos na água, tá? E essa dispersão, ela se dá por meio de um agente emulsificante, que é o componente, tá? Presente aí no shampoo, beleza? No sabonete, o que for. E, Titi, o grande xodó do Enem é uma tal de emulsão. Na emulsão, você tem um líquido disperso em outro líquido. Mas lembrou comigo? Como o colóide é heterogêneo, então esses líquidos são immiscíveis, tá? Eles não se misturam. Então, tipo água e óleo. Água e óleo é uma suspensão. Quando eu jogo um detergente, eu transformo essa suspensão em um colóide. Beleza? Então, toda emulsão, eu tenho que ter um tal de agente emulsificante, que é exatamente a substância que vai permitir interagir os líquidos que são immiscíveis, tá? Ou seja, um líquido é polar e o outro é apolar. Então, eles não têm afinidade entre si.
o agente emulsificante permite criar esse link entre os dois, beleza? Então, por exemplo, ó, que eu pego creme, pomada, loção. Creme, pomada e loção, você tem uma mistura de água com óleo. Para interagir os dois, eu vou utilizar o agente emulsificante. Por exemplo, uma proteína. Tá? O teu sangue, por exemplo. O teu sangue tem água? Tem. Tem gordura? Tem. Quem é que faz o link entre os dois? A albumina, que é a proteína. O leite tem água? Tem. Tem gordura? Tem. Quem é que faz o link? A pectina. Então, quando você tem uma emulsão, você tem que ter o cara que vai permitir interagir os dois, tá? Que é o agente emulsificante. Então, Thiago, exemplo de agente emulsificante: sabão, detergente, proteína. Na maionese, o agente emulsificante é a gema do ovo, beleza? Então, lembrar que o termo agente emulsificante, ele é dado pela capacidade de transformar uma suspensão em colóide. Dominado? Titi, só que esse agente emulsificante recebe outros nomes, tá? Como é o caso de molécula anfifílica ou anfipática. Prefixo anf, 2, filo, afinidade. Então, uma molécula anfifílica tem dupla afinidade. Uma molécula anfipática tem dupla empatia, tá? Ou seja, todo agente emulsificante, toda molécula anfifílica, toda molécula anfipática tem uma parte apolar, que é a cauda, que é uma cadeia carbônica, tá? Extensa, e você tem a cabecinha, que é a parte polar. Então perceba que a cabecinha aqui, ó, é formada por oxigênios, né? Que permite uma polarização, beleza? E a cadeia carbônica é só carbono e hidrogênio, que devido à baixa diferença de eletronegatividade entre o C e o H, então você tem uma parte não polarizada. Lembrando que a parte apolar, ela é lipofílica, né? Tem afinidade pela gordura, e naturalmente tem a aversão à água hidrofóbica. E a parte polar, ela tem fobia ao lipídio e afinidade pela água, beleza? E Titi, toda molécula anfifílica, toda molécula anfipática, todo agente emulsificante é chamado de agente surfactante. Por quê? Porque vai atuar na interface entre os dois líquidos, tá? Então tá aqui, ó, minha mãozinha esquerda, óleo, minha mão direita, água. E aí, Thiago, entre os dois, na interface entre os dois, eu vou ter o agente surfactante, que é o agente emulsificante, tá? Então perceba, ó, aqui eu tenho água, aqui eu tenho o óleo, tá? E aí você percebe que o agente surfactante, ele atua na interface, né, entre os dois, linkando os dois, beleza? Titi, só que todo agente emulsificante, toda molécula anfifílica, toda molécula anfipática, todo agente surfactante, ele é um agente tensoativo, tá? E por que eu chamo assim? Porque o agente tensoativo é aquele que é capaz de reduzir a tensão superficial da água. Mas vamos entender como que é essa tensão superficial, tá? Então percebam, aqui eu tenho água, por exemplo, e as moléculas de água que estão na superfície, elas vão ser puxadas por meio da ligação de hidrogênio pelas moléculas de água que estão aqui embaixo. Então, na química, semelhante interage com semelhante. Como as moléculas da superfície são puxadas para baixo, então tu vai formar uma espécie de arco, como eu tenho aqui, ó. Então, isso daqui é exatamente a tensão superficial. Então, recapitulando, a tensão superficial, ela se dá devido à força coesiva entre as moléculas, tá? No caso, essa força coesiva é a ligação de hidrogênio, que vai puxar as moléculas da superfície para baixo, gerando um arco. Quando eu jogo sabão, quando eu jogo detergente, o que é que ocorre? Você passa a competir por essas ligações de hidrogênio. Naturalmente, você reduz a força coesiva. E reduzindo a força coesiva, tu reduz a tensão superficial. Então perceba que a gotinha, ó, ela vai ganhando área. Quanto mais sabão você tem, mais área eu vou ganhando. Aí eu falo o que o Enem falou. Você aumenta a moleabilidade. Então perceba, olha a área ocupada pela gota aqui, ó. E olha a área que essa gota está ocupando agora. O sabão permite isso, né? Reduzir a tensão sobre a superfície e vai aumentando a superfície de contato com o meio. Beleza? Titi, quais são as consequências do uso do sabão e do detergente, tá? Que você usa sabão e detergente, joga na rede de esgoto e não é tratado esse esgoto,
Quando ele entra em contato com o manancial, tu vai formar uma espuma. E isso reduz a entrada de luz, o que reduz a fotossíntese, reduzindo a concentração de O2 na água. Além disso, que tu joga sabão e detergente, você reduz a tensão superficial da água. Você acaba com o ecossistema que vive sobre a superfície da água. Muitos insetos, eles andam pela superfície da água. Então, Tiago, de maneira que quando você não tem sabão e não tem detergente, a força-peso do inseto não vai conseguir furar essa tensão superficial. Mas se eu jogo sabão e detergente, aí a força-peso do inseto prevalece, então o inseto ele afunda, acabando com o ecossistema que vive na superfície da água. Beleza? Tiago, outro detalhe interessante é, por exemplo, falei para você que proteína atua como agente tensoativo, né? Da mesma forma que sabão e detergente. Por exemplo, um paciente seu reclamando que a urina está espumando muito. Se o paciente está dizendo para você que a urina dele tem muita espuma, é porque esse paciente está liberando proteína. A proteína em contato com o ar e com a água vai formar espuma, tá? Beleza? Então fica a dica aí para você que vai atuar na área médica. E Titi, como é que o sabão ele vai atuar, tá? Então é bem simples. Aqui eu tenho uma gordura, beleza? A cauda, que é a polar, vai interagir com a gordura, show? E quando você joga água, a água vai interagir com a cabecinha, tá? Então o que é que ocorre? A água puxa o agente emulsificante, porque a interação do agente emulsificante com a água é muito forte. A água puxa o agente emulsificante e o agente emulsificante puxa a gordura, tá? Formando o que nós chamamos de micelas, que tá aqui, ó, a estruturazinha, beleza? Então, tu vai removendo a gordura do tecido. Isso ocorre também ao lavar os cabelos. Daí a importância, homens, tá? Principalmente. Não é passar o shampoo por 2 segundos, não. Você massageia bem o cabelo para permitir a interação do sabão com o óleo do teu fio, tá? Então, é importante você massagear ali de 1 a 2 minutos para permitir a interação do agente emulsificante com a oleosidade do fio, beleza? E, Tiago, o que é que garante a estabilidade de um colóide, tá? Que o Enem cobrou há um tempo atrás. O que é que ocorre? Para que um colóide não se transforme em suspensão, 2 fatores são importantes. Primeiro, o movimento browniano, que eu já comentei com você. Se todo mundo tem a mesma carga, vive em repulsão, então as partículas não vão se unir. Ou seja, um colóide não se transforma em suspensão devido à força repulsiva. Como é que eu posso acabar com o movimento browniano? Aí eu falo em coagulação. O que é você coagular? Coagular é você neutralizar as partículas, acabando com o movimento browniano. Então, tipo, se eu jogar cloreto de cálcio, a minha mistura, tá? O cálcio 2+, vai neutralizar o colóide que for negativo. E o Cl- neutraliza o colóide que for o quê? Positivo. Aí quando você neutraliza, você acaba com o movimento browniano, o colóide vai ser destruído. Beleza? E o último ponto é uma tal de camada de solvatação, que é uma película protetora que vai blindar um disperso do outro. Ou seja, você tem uma película que vai evitar que uma partícula se encontre com outra para formar suspensão, tá? E aí o seguinte, eu posso ter um colóide liófilo, beleza? Ou então um colóide liófobo. O prefixo lio vem de dispergente. Então o colóide liófilo quer dizer o quê? O disperso tem afinidade pelo dispergente. Por exemplo, uma proteína. Uma proteína ela tem afinidade por água. Então, essa camada de solvatação vai surgir naturalmente. Então, envolvendo a proteína, eu tenho uma película de água. Envolvendo a proteína, eu tenho uma película de água. E essa película vai evitar que as proteínas possam se aglomerar, formando grandes aglomerados, tá? E se o colóide for liófobo, ou seja, o disperso não possui afinidade pelo dispergente, como é que eu crio a camada de solvatação? Para criar uma camada de solvatação entre água e óleo, porque eles não têm afinidade, eu uso quem? O agente emulsificante. Então percebam, aqui eu tenho um óleo, tá? Minha gordurazinha, ó. Aqui você tem um agente emulsificante, aqui eu tenho uma água. Então, se não fosse o agente emulsificante,
tu não iria formar essa camada de solvatação, não tinha como formar. Tá? Então, no colóide liófobo, o agente emulsificante ele é fundamental para permitir a camada de solvatação. Beleza? E eu coloquei aqui duas questõezinhas para a gente fazer, bem rápido, tá? Onde eu comento o seguinte. Nessa questão de sala 4, a página 80, ele fala de uma emulsão, tá? Então, a questão termina aí, ó o comando. A ação emulsionante do laurato de sacarose deve-se à presença de, lembrou, o agente emulsificante tem a parte polar e tem a parte apolar. Então, o item tem que abordar as duas regiões. A letra A fala assim, ó, grupos hidroxilas que fazem ligação de hidrogênio com as moléculas d'água. O item A está correto, mas não atende à minha questão. Porque o agente emulsificante, você tem que falar das duas porções, tá? A polar e a apolar. E aqui só fala da polar. B, uma cadeia longa, carbônica, que o torna solúvel em óleo. A letra B está correta, mas não atende ao comando. Então ele só fala da parte apolar. E eu tenho que buscar o item que fala das duas, né? A letra C fala assim, ó, uma longa cadeia carbônica que o torna solúvel em água. Isso é absurdo, tá? Tá errado. A cadeia carbônica tem afinidade pelo óleo. D, grupos hidrofílicos e lipofílicos. Opa, Tiago, aqui fala dos dois, ó, que o tornam solúvel nas fases aquosa e oleosa. Perfeito. Aquosa, hidrofílico, oleosa, lipofílico. Letra D correta. E a letra E, grupos hidrofóbicos e lipofóbicos que o tornam solúvel nas fases aquosa e oleosa. Ele só fez inverter, né? Ó. Se eu tenho hidrofóbico, aqui tinha que ser fase oleosa. Se aqui é lipofóbico, aqui tinha que ser fase aquosa. Beleza? Então, gabarito, letra D de dado. E na questão proposta 8, a página 81, me fala assim, ó, a obtenção de sistemas coloidais estáveis depende das interações entre as partículas dispersas e o meio onde se encontram. Em um sistema coloidal aquoso, cujas partículas são hidrofílicas, a adição de um solvente orgânico miscível em água, como o etanol, desestabiliza o coloide, podendo ocorrer a agregação das partículas preliminarmente dispersas. O que é que está ocorrendo aqui? Tá? O etanol não tem carga, beleza? Então tem lá CH3, CH2 ou H. Álcool em água não forma íons. Então não vou pensar em coagulação. O que é que o etanol faz? Como ele tem muita afinidade pela água, deixa eu voltar aqui para te mostrar. Ó. O que é que o etanol faz? Como ele é muito afim da água, ele se liga à água e vai pinçando essa água, tirando a água da proteína. E quando eu faço isso, eu removo a camada de solvatação. Ou seja, a minha proteína vai ficar desprotegida, permitindo assim que ela se aglomere. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, leite e adicionar a ele álcool, por exemplo, do posto de gasolina, que você faz isso, a proteína ela vai coagular. Tá? Então, você vai estar formando os coágulozinhos de proteína, porque o etanol, por ter muita afinidade pela água, ele vai retirando a água daqui, ó, removendo a camada de solvatação. Então, gabarito, letra C de casa. Então, pessoal, espero aí que eu tenha aprofundado bem com vocês, coloides. Que Deus abençoe. Um cheiro.